Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Vou fazer um vídeo de pegando um pouquinho do jogo contra o Cerro, um pouquinho do jogo contra o Fluminense também. A grande diferença foi o esquema tático, tá aqui os dois esquemas. Então, a primeira imagem aqui que vocês veem, três zagueiros, a gente estava no 3-5-2 contra o Cerro. E o que eu senti nesse jogo contra o Cerro é, eles tumultuaram o meio campo, eles repetiram diversas vezes o que a gente já mostrou aqui em outros vídeos do canal. E, e o Palmeiras contou com um péssimo desempenho dos seus jogadores, tá certo? Por quê? Porque o Arias perdeu o gol embaixo da trave, o Flaco perdeu o gol na pequena área, enfim, o Palmeiras criou contra o Cerro, mas não teve eficiência. Então, foi um jogo que o Palmeiras conseguiu criar, conseguiu quebrar as linhas do Cerro, inclusive no segundo tempo, mas não conseguiu converter em gol e o Carlos Miguel tá numa fase horrível e acabou frangando na última bola. O esquema com três zagueiros, ele permite que o Palmeiras se defenda com cinco atrás. Então fica um time mais compacto na hora de defender. O Palmeiras sofre menos na defesa quando tem três zagueiros. Agora, quando a gente vai pro 4-4-2 ali, que jogou contra o Fluminense, porque o Palmeiras não tinha três zagueiros, cara, o Palmeiras foi um buraco absurdo. E o Fluminense explorou muito o buraco entre o Piquerez e o Gomes, né? Então, o Fluminense jogou nas costas do Gomes a partida inteira. E a gente simplesmente não conseguiu é, criar tanto, ter o controle de bola. Então o Palmeiras ele perdeu pro Fluminense de uma forma justa. O Palmeiras foi engolido pelo Fluminense lá. E aí a gente precisa entrar em alguns tópicos que não são táticos também. Claro que taticamente o Palmeiras não jogou no melhor esquema dele, que eu acho que os três zagueiros são melhores do que a linha de quatro, porque os dois laterais estão, porque o Giai tá muito mal, enfim, tem alguns jogadores que estão muito mal dentro dessa, tecnicamente dentro dessa fase que o Palmeiras está atravessando. Mas eu preciso falar um pouco de postura também. Eu acho que tem alguns jogadores que estão com a postura bem abaixo. Então, você pega, por exemplo, o Vitor Roque, ele tá com uma postura meio, sabe, meio complicada, assim, dá pra ele correr um pouquinho mais, dá pra ele ser mais cobrado. O Marlon tá tecnicamente tá abaixo, o Murilo tá abaixo, o Giai tá abaixo, o Carlos Miguel tá abaixo. Eu sinto que é uma fase que o elenco tá todos juntos numa turbulência, inclusive o Abel também tá. Não acho que seja caso de demitir o treinador ainda. Eu acho que a gente precisa acabar essa temporada. O Palmeiras ainda é líder do campeonato, mas o Flamengo só depende dele, a gente sabe disso. Mas vai ser ponto a ponto, a gente também já sabia disso. Em relação às Copas, eu acho que o Palmeiras tem alguma condição de passar, mas precisa jogar bem contra o Cerro. Já venderam todos os ingressos lá da torcida dos caras, eles vão fazer aquela pressão, é 1-1, o jogo tá aberto, vai ter catimba, vai ter aquela coisa toda. Eu acho que o Palmeiras precisa. Esse jogo contra o Cerro vai ser a virada da temporada. Se o Palmeiras conseguir classificar contra o Cerro lá, eu acho que vai ser a virada da temporada. Vai ser assim, o Palmeiras vai conseguir voltar para os trilhos. Se o Palmeiras for eliminado, vai ser uma crise muito grande, uma cobrança muito grande em cima do Abel também. Não acho que ele vai ser demitido porque a Leila acredita demais nele, mas é uma pressão muito grande também ao mesmo tempo nesse jogo contra o Cerro específico. Turbulência, o Palmeiras. Uma outra coisa que eu queria falar também. O Palmeiras sempre passa por turbulência nesse mês, né? Nas temporadas passadas, esse mês aqui foi o mês que caiu fora da Copa do Brasil. Então o Palmeiras já chegou a cair fora para o Flamengo em 2024, para o São Paulo em 22, 23, para o Corinthians em 25, né? Então esse mês aqui do Palmeiras é o mês mundial da turbulência com o Abel Ferreira. Acredito que o Abel ainda vai achar o time. Acredito que o time joga melhor no 3-5-2 porque se defende melhor. Torço muito para que o Carlos Miguel volte. E eu acho que a fase dos jogadores de linha é mais fácil de retornar. Por quê? Porque eles estão sempre jogando. Mas o Carlos Miguel e a questão do goleiro me assusta. Tem alguns jogadores que, se chegar a proposta, tem que vender, como o Giai, como o próprio Flaco, como, enfim, o Alan, né? Assim, o Alan, acho que mais pro começo da temporada que vem. Mas eu acho que o Palmeiras precisa fazer caixa, o Palmeiras precisa ser campeão esse ano, porque senão a gente vai ficar numa situação um pouco complicada financeira também, tá bom? Esse é o resumo dos dois jogos. Eu separei algumas imagens, mas não entrei muito no detalhe. O que eu acho que aconteceu foi, contra o Cerro, o Palmeiras jogou bem, criou bastante e não teve eficiência. Contra o Fluminense, o Palmeiras jogou mal, foi engolido pelo Fluminense e poderia ter tomado mais gols. E os quatro atrás não dá. Eu acho que eu prefiro três zagueiros mesmo. Concordo com o Abel na coletiva que ele falou.
Palmeiras tem que jogar com 3 zagueiros, ele sabe disso. E vamos para o Paraguai com certeza com os 3 zagueiros, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Esse foi mais um vídeo mais rápido mesmo. E vamos classificar aí na quarta-feira, se Deus quiser. Valeu, avante palestra.